versículos 6 a 8, estaremos lendo esse texto que nos diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e amanhã, o dia segundo. Baseado nesses versículos 6 a 8, nós iremos falar agora sobre a obra de Deus no segundo dia. Queridos, novamente, perceba que a criação de todas as obras continua por meio da ordenação divina, do disse Deus. É assim que começa o versículo 6. E disse Deus. Fora de Deus, à parte de Deus, não haveria como o universo ou todas as demais coisas existirem. O eixo central, o ponto de partida de todas as coisas, começa em Deus. Por isso que é prefácio de Gênesis 1, no princípio criou Deus. E agora, observe que a expressão disse Deus continua sempre sendo a tônica dos versículos restantes do capítulo 1. A primeira coisa que é feita aqui no segundo dia é o firmamento no meio das águas. Olha o que diz o versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão. Outras Bíblias vão dizer: haja firmamento. Essa palavra firmamento, do hebraico é raquia. Ela expressa algo como se fosse uma chapa de metal achatada por um martelo. O firmamento é considerado por muitos como uma abóbada celeste, entendida como algo sólido. Então, nós temos que entender aqui que Deus está criando o firmamento, algo sólido. Ele começa a fazer separação. Como já falamos antes, Deus está trabalhando para colocar a casa no seu devido lugar. Na criação do firmamento, ele trabalha como alguém que bate no metal para dar forma a alguma coisa. Isso pode ser provado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé e diz: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. Então perceba que esse bate aponta para essa expressão. A criação de um firmamento, a criação de um espaço conforme o próprio Deus determinou. Deus trabalhou para dar forma a todas as coisas. Diversos estudiosos tentaram entender essa expansão de diversas formas, e para isto deram muitas interpretações para o firmamento. Por exemplo, a teoria do astrônomo belga Pierre Georges Lemaitre, 1894-1967, ele dizia em sua teoria cosmogônica que toda a matéria do universo estaria concentrada inicialmente num bloco gigantesco. Seria mais ou menos como um ovo cósmico. Então, após isso, houve uma explosão. E aí dissipou-se tudo e deu surgimento a tudo que os nossos olhos contemplam hoje. Essa é a teoria de Georges. Mas entenda que ele trata esse firmamento, essa expansão, como esse bloco, como esse ovo cósmico. E no hebraico, raquia fala de uma chapa de metal, fala como algo que estava sendo construído pelo próprio Deus, algo sólido. Interessante aqui, Deus vai fazer separação. Ele cria esse firmamento, que muitos chamam também de expansão, e alguns teólogos falam dessa expansão, desse firmamento, como se fosse um grande vidro
criado pelo próprio Deus. Mas o interessante aqui é que Deus cria essa parte sólida. E Ele bate para que isso aconteça. Ele trabalha como alguém usa um martelo para criar algo bem sólido. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E agora Ele vai fazer separação das águas que estão acima do firmamento e das que estão abaixo do firmamento. Para a confirmação disso, nós precisamos fazer uso de alguns textos da palavra do Senhor. Vamos começar pelo profeta Jeremias, no capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Olha o que nos diz a Bíblia. E ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Agora perceba bem o que diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 8, versículo 28. Provérbios 8, 28 nos diz da seguinte forma: quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Você tem aqui águas em cima, água embaixo, e Deus faz separação, construindo algo sólido que é o firmamento. Mas ainda estaremos lendo a palavra do Senhor em Jó, capítulo 37, versículo 18. Olha o que nos diz a palavra do Senhor da seguinte forma, 37, 18 da Bíblia Sagrada. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Eu disse agora há pouco que Deus bateu e trabalhou para formar o céu como se fosse uma chapa de metal. Mas alguns teólogos opinam de que seria mais ou menos como um espelho colocado acima. Então, você percebe aí que, na verdade, você tem confirmações bíblicas do que estamos falando. Para fechar mais esse texto, estaremos lendo ainda uma referência, Salmo 148, versículo 3. Olha o que nos diz esta passagem bíblica no Salmo 148, versículo 3. Louvai-o, o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Deus é o Criador. Na separação que Deus faz, o céu é como essa grande chapa de metal firme ou esse grande espelho. Na questão do termo abóbada, pode ser entendido como uma grande cobertura que fica por cima. Então, querido, esse é o Deus que no segundo dia da criação coloca a sua obra em ordem, começa a embelezar para que tudo glorifique o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus.